desviava de mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um ao seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, descorrido o turno de dias de banquetes, enviavam a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e E o santificava e os levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Amém? A igreja pode se sentar, mas deixe a sua Bíblia aberta. Nós estaremos lendo mais alguns versículos no decorrer da mensagem. O tema desta mensagem, nesta noite, para mim e para você, é forças em meio às dores. Forças em meio às dores. Muitos conhecem a história de Jó, e quando se fala de Jó, para quem já conhece a história desse homem, vem logo à nossa mente tudo aquilo que ele passou, vem logo à nossa mente tudo aquilo que ele suportou em sua vida. Um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que orava pelos seus filhos, e nós vimos aqui que ele só tinha 10 filhos. Então, um homem que orava pelos seus filhos, um homem que era rico, segundo os pesquisadores, até mesmo aqui na leitura da palavra de Deus, nós lemos que Jó, ele era o maior do Oriente, ou seja, ele era o homem mais rico ali da sua redondeza. Nós lemos que Jó, aqui ele tinha ovelhas, Jó tinha bois, Jó tinha jumentos, Jó tinha carneiros. Então Jó tinha tudo ao seu lado. Ele não faltava nada em sua vida. Jó até servos tinha. Então Jó, ele tinha aquela vida tranquila. Sabe aquela vida que muitas vezes eu e você, nós dizemos assim: essa é a vida que eu pedi a Deus, uma vida sossegada. E Jó, ele vivia esta vida, uma vida sossegada, uma vida tranquila. Só que Jó, ele temia que tudo isso um dia pudesse virar um pesadelo na sua vida. Ele temia que um dia a tristeza pudesse tomar conta da alegria. Ele temia que a infelicidade pudesse tomar conta da felicidade. E de repente começou a ouvir as lutas na vida desse homem. De repente começam a vir as tribulações na vida desse homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que buscava a Deus em todo o tempo. Acompanhe comigo no versículo de número 6 em diante. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6 em diante. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde ou em vão?
Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos o abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que ele tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão o primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e os seus moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova, ou a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou-se em terra e adorou. E ali lhe disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você acha pouco ainda a tribulação e as lutas sobre a vida de Jó? Olha no capítulo 2, versículo de 3 ao 10. Jó, capítulo 2, versículo 3 ao 10. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E Jó, tomando um caco de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E no 10 Jó diz assim, ele disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Olha quantas lutas Jó passou em sua vida. Ele teve várias notícias ruins, uma seguida da outra. E se você olhar no capítulo de número 3, no versículo de número 25, aí diz assim que Jó, ele temia essa situação. Ele diz assim: o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Sabe por quê? Porque as lutas, ela não escolhe as pessoas. As lutas, ela não escolhe sexo masculino ou sexo feminino. Ela não escolhe ricos, ela não escolhe pobre. Quando ela chega para todo mundo. Quando ela pega qualquer um. E nós vimos aqui que Jó, ele estava com uma vida tranquila. Jó, ele estava com uma vida sossegada. E de repente chegaram as tribulações.
De repente chegaram as adversidades em sua vida. Como muitas vezes chega em nossa casa esses momentos também. Momentos de lutas, momentos de adversidade. Às vezes você deve estar pensando ou querendo falar daí da cadeira onde você está sentado: pastor, eu e minha casa, nós estávamos bem. Nós estávamos tendo uma vida tranquila. Agora, pastor, pensa numa luta. Pensa numa tribulação que está lá. Pensa no que está acontecendo. Parece que as coisas viraram de perna para o ar. E no meu trabalho então, pastor? E no meio dos meus familiares? Parece que eu sou o alvo e todos vêm e tacam pedra em mim. De repente, a alegria acabou. E eu não sei o que é que está acontecendo para que eu venha passar por todas essas lutas, para que eu venha passar por todas essas tribulações. Muitas vezes, nós passamos sim por momentos em nossas vidas difíceis, e muitas vezes nós não sabemos o porquê de tudo aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Mas tudo na vida tem um propósito. E Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Aqui na história de Jó diz que ele não atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele não colocou a culpa em Deus pelo que ele estava passando, como muitos fazem por aí. Porque muitas pessoas, quando estão passando pelos momentos de lutas, muitas pessoas, quando estão passando pelos momentos de tribulação, a primeira coisa que eles fazem é eles apontam o dedo para o céu e dizem assim: o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não gosta mais de mim? Eu estou passando por tudo isso porque Deus não liga mais para mim. Deus se esqueceu de mim. Deus não liga mais para a minha família. Enfim, muitas vezes nós queremos colocarmos a culpa em alguém por aquilo que nós estamos passando. E Jó não. Jó, ele agiu diferente. Jó, ele sabia e cria no Deus a que ele servia. E é esse Deus que eu e você, que nós temos que crer. É nesse Deus que nós temos que confiar. No Deus que muda situações. No Deus que transforma vidas. No Deus que transforma a doença em cura. No Deus que abre as portas que se encontram fechadas muitas vezes na nossa vida. No Deus que pega o velho homem e transforma ele numa nova criatura, num novo homem, numa pessoa renovada, numa pessoa transformada. Já ao invés de ele criticar, ao invés de ele reclamar, ao invés de ele murmurar, blasfemar, o que ele faz? Ele rasga o seu manto, ele se coloca prostrado no chão, e isso é um sinal de humilhação. Ele raspa a sua cabeça e ali ele adora ao Senhor. Ou seja, ele se humilhou na presença daquele que pode mudar a situação daquele homem. E muitas vezes nós agimos diferente. Quando vem as lutas, quando vem as batalhas, quando vem as provações, muitas vezes nós reclamamos e não se humilhamos na presença daquele que pode mudar a situação. Jó sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, ainda que as coisas pareciam que eram o fim na vida dele. Jó sabia que ele tinha que permanecer firme diante das adversidades. Ele sabia que ele não poderia desanimar diante das lutas, porque quando nós nos desanimamos diante das lutas, as lutas nos derrotam. Então Jó, ele sabia que ele não podia desanimar, mas que ele tinha que crer no Deus do impossível. Jó, ele foi uma pessoa, um homem paciente, e uma pessoa paciente é aquela pessoa que suporta as provações. Uma pessoa paciente é aquela pessoa que espera com tranquilidade a solução para as adversidades da vida. Em meio às lutas,
Jó, ele teve seu casamento abalado, porque a perda de algo faz as pessoas entrarem em crise, procurando alguém para colocar a culpa pelo que estão passando, pelos seus erros, muitas vezes. A mulher de Jó, quando ela vê Jó adorando a Deus, passando por aquelas necessidades, pelaquela dificuldade, ela olha para ele e diz assim: você ainda continua sincero? Você ainda continua com essa integridade a esse Deus? Amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, a mulher de Jó estava ligada nas coisas daqui da terra e não nas coisas que vêm do alto, do trono de Deus. Por outro lado, eu entendo também a mulher de Jó, não por ela ter mandado amaldiçoar a Deus, mas uma mulher que vê muitas vezes a sua família sendo destruída, uma mulher que vê tudo se perdendo em sua vida, e a única coisa que sobrou para ela foi o quê? Um marido enfermo, doente, com uma doença terrível, que ele tinha às vezes que se coçar com um caco de telha. Era como se ela tivesse falado assim para Jó: o que me falta acontecer agora na minha casa? Já perdi meus filhos, já perdi meus bens, já perdi tudo, e ainda você se encontra nessa situação para destruir de vez a minha vida. Agora só falta você morrer. Nós estamos na falência, e você, Jó, está nessa situação, quase que à beira da morte. E Jó, ele dá uma resposta para sua esposa: você fala como uma doida. Nós recebemos o bem de Deus e o mal você não quer aceitar? Ou seja, a vida é cheia de altos e baixos nas nossas vidas. Hoje se ganha e amanhã se perde. Ou hoje se perde e amanhã se ganha. A nossa vida, ela é como uma roda gigante. Uma hora nós estamos lá em cima e outra hora nós estamos lá embaixo. E muitas vezes nós achamos que a roda não vai girar mais e nos levar para cima. E muitas vezes nós entramos em desespero. O que Jó queria dizer é um ditado que muitas vezes eu e você ou já falamos ou já ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós: não adianta mais chorar pelo leite derramado. Já foi, já aconteceu. Agora basta o quê? Nós levantarmos a cabeça e darmos a volta por cima. Era isso que Jó queria dizer para sua esposa. Chorar não vai trazer os nossos filhos de volta. Chorar não vai resolver muitas vezes a nossa situação. Muitas vezes nós temos que agir, confiar, descansar. Nós louvamos nessa noite que a canção que a Armalia cantou: não entre em desespero, enxugue suas lágrimas, isso é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Por quê? Porque quem te prometeu, quem prometeu para mim, quem prometeu para você, garante. E muitas vezes eu e você, nós temos que levantarmos a cabeça diante das situações que têm acontecido nas nossas vidas. Eu não sei qual é o momento que você está passando na sua vida. Talvez as adversidades ela tenham chegado no seu lar. Talvez muitas vezes você tenha andado cabisbaixo, desanimado por essa situação. Não desanime. Levante a cabeça.
olhe para o alto, para aquele que muda situações. Jó, ele perdeu quase tudo em sua vida, menos a sua fé em Deus. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus amigos, porque na hora da crise, na hora das adversidades, é que nós conhecemos quem são verdadeiramente os nossos amigos. Muitos, ao invés de nos ajudar, vêm para tentar nos colocar mais para baixo, para nos criticar, para nos condenar. Tem pessoas que têm amigos que não precisam nem de inimigos, porque os próprios amigos já fazem o papel do inimigo. O que nós podemos aprendermos com a história de Jó é que nem sempre a vida irá nos levar para onde nós queremos ir. A vida muitas vezes nos mostra situações ou nos leva a situações onde nós não queremos estar. A vida muitas vezes nos mostra algo para nós desanimarmos, para nós desistirmos de buscarmos pelos nossos objetivos, de continuarmos firmes na presença de Deus. Mas Deus sempre nos mostrará e nos fortalecerá a passarmos por cima de qualquer barreira, por cima de qualquer obstáculo que estiver no nosso caminho. Mas nós temos que crer e confiar, temos que descansarmos em Deus. Muitas vezes as portas, elas se fecham e nós procuramos uma saída e não encontramos nas nossas vidas. Muitas vezes as enfermidades chegam as lutas, chegam as situações adversas, e nós ficamos muitas vezes sem soluções, ficamos desesperados, sem saber o que fazer, não sabemos como agir diante das situações. Jó, quando chegou às adversidades, ele se prostrou diante de Deus, ele se humilhou e esperou nele. Por quê? Porque tem coisas que só Deus pode fazer por nós. Não existe outro caminho. Não existe correr para outro ou qualquer outro lugar. Tem coisas que só Deus pode fazer por nós. Você acha que Jó, ele queria passar por aquelas adversidades? Claro que não. Quem é que gosta de passar por adversidades aqui? Quem é que gosta de passar por tribulações? Quem é que gosta de passar por lutas em suas vidas? Ninguém. Mas tem situações que são necessárias passarmos, porque não existe vitórias sem luta. E as adversidades da vida, elas não impedem o agir de Deus e o sobrenatural de Deus na minha e na sua vida. O problema das adversidades e das lutas é que as dores, as adversidades causam dores nas nossas vidas. E dores, elas são sentidas. E muitas vezes nós não estamos preparados a sentirmos dores. Só que a dor, muitas vezes, ela nos fortalece. Ela nos faz passar por algumas situações que nós pensávamos que não iríamos resistirmos em passarmos por ela. A dor muitas vezes nos traz alegria em nossa vida. Como que a dor, ela traz alegria em nossas vidas? Para as mães que já geraram filhos, dizem que a dor do parto é a maior dor que existe no mundo. Mas quando nasce ali o seu filho, a sua mãe se alegra e diz: valeu a pena eu passar por todo esse sofrimento. Valeu a pena passar por todo esse momento de dor. E olha que tem mãe que todo ano vai passar por esse momento de dor.
Todo ano ela quer ter um filho. Então, muitas vezes a alegria, a dor nos traz alegria em nossas vidas. A dor nos leva muitas vezes para mais perto de Deus. Ela nos faz ser mais sensíveis à voz de Deus. A dor nos faz lembrarmos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós não podemos deixar as dores serem maiores do que o nosso Deus. Lembra da mulher de Jó? Ela deixou as adversidades serem maiores que o nosso Deus. Ela estava olhando para o que passou, pelo que eles estavam passando, mas Jó agiu diferente. E no capítulo de número 19, versículo número 25, Jó lhe diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, eu sei que o meu Redentor vive e que a qualquer momento Ele porá um fim no meu sofrimento. Existem pessoas muitas vezes que vivem presas ao passado, e elas não vivem o presente e não visam o futuro. Aqui nós aprendemos outra lição com a história de Jó. O que aconteceu, aconteceu. É passado. Eu tenho que viver o hoje. E eu tenho que visar o amanhã. Enquanto nós não esquecermos o passado ele se torna presente em nossas vidas. E enquanto nós não se esquecermos disso, nós não viveremos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Aí você deve estar pensando ou falando assim: pastor, mas no passado eu era assim, no passado eu tinha isso, no passado eu era aquilo, no passado muitas pessoas me fizeram mal, ou no passado eu já fiz isso e isso. Tudo bem, por mais que o passado esteja vivo no nosso dia a dia, ele tem que ser deixado de lado para nós vivermos o novo de Deus. Deus tem coisas novas para nós. Quem vive de passado é museu. Nós temos que vivermos o novo de Deus. Jó, ele suportou toda a dor, todo o sofrimento, todas as lutas, confiando em Deus. Você acha que Deus não sabia a dor que Jó estava sentindo? Mas Deus sabia até onde Jó podia suportar com toda aquela dor, com todo aquele sofrimento. Você acha muitas vezes que Deus não sabe o que nós estamos passando? As dores que sentimos, as lágrimas que derramamos, tudo isso Deus vê, mas tudo tem um momento certo dele agir, tudo tem um momento certo de fazer, como teve o momento certo dele agir na vida de Jó. Vamos conferir o que Deus fez na vida de Jó? Abra sua Bíblia lá no Jó 42, capítulo de número 42, versículo de número 2. Jó 42, versículo de número 2. O título desse capítulo é: o Jó se humilha perante Deus e dá-lhe glória. E Deus dá-lhe glória, ou seja, Deus responde as orações de Jó. Então no 2 diz assim, Jó dizendo: bem sei eu que tudo podes, Senhor, e que nenhum dos teus pensamentos podem serem impedidos. No versículo 5 ele diz assim, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, e o Senhor virou o cativeiro de Jó
quando Jó orava, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Versículo de número 12 diz assim, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 6.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Versículo de número 16 diz assim, e depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Ou seja, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus deu em dobro a riqueza de tudo quanto Jó tinha antes. Mas a maior riqueza de Jó, sabe o que foi? E eu creio que essa é a maior riqueza na minha e na sua vida, é que Jó não desanimou diante das adversidades. Jó, ele encontrou forças em meio às dores, em meio às lutas, em meio às provações. Ele continuou crendo no Deus que nos fortalece. E o Deus que nos fortalece, ele se chama Jesus Cristo. Aleluia. O autor e consumador da nossa fé. Grande Deus. E como estamos nós passando pelas adversidades das nossas vidas? Como nós estamos passando por esses momentos de lutas e de dores? Tem pessoas que já passaram por tantas lutas, por tantas adversidades, que já estão calejados ou confiantes que irão passar por elas. Agora tem pessoas como a mulher de Jó, quando vê as adversidades, se desesperam, blasfemam, mas a mulher de Jó, no fundo, ela aprendeu a passar pelas adversidades. Nós vimos aqui que ela teve mais 10 filhos para frente. E aqui não diz que Jó trocou de mulher, é a mesma mulher. Uma mulher que muitas vezes aprendeu a passar pelas lutas e pelas adversidades. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que o dá livremente. Muitas vezes nós não sabemos resolvermos a situação. Muitas vezes nós não sabemos resolvermos as questões que chegam até nós. Peça a Deus sabedoria para lidar com toda e qualquer situação. Aqui nós vimos que então que Jó, ele teve o seu casamento restaurado. Jó, ele teve aqui os seus amigos de volta. Jó, ele teve novamente as suas riquezas. Ou seja, Jó deu a volta por cima, porque ele continuou acreditando em Deus. E eu e você, nós estamos acreditando em Deus, que nós podemos darmos a volta por cima, que Deus pode mudar o nosso quadro, que Deus pode mudar a minha e a sua situação. Fica essa reflexão da palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus venha continuar falando com você, meu irmão, com você, minha irmã, nessa semana, através desta palavra, que no meio das dores, Deus nos dá força. No meio das dores, eu e você temos que termos forças para suportar toda e qualquer situação, e quem nos ajuda a resolver é Deus.